A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Ivan Bernardo. Eu espero que esteja tudo bem aí com você e sua família. E eu quero trazer para você mais um vídeo com um tema bem interessante de que você não é servo, você é filho. E eu quero que você, com esse ensinamento, aprenda que Deus te chamou para você ser filho e não servo, que é escravo. Isso mesmo. Então, com certeza, depois desse vídeo, o seu relacionamento com o Pai vai mudar e a sua visão e entendimento de quem é Deus será outra em sua vida e ministério. Então, vamos ao vídeo aí. Primeiramente, a gente precisa entender aí os conceitos das palavras servo e filho. Servo vem de servir, servidão, serviço, ou seja, está à disposição de alguém em uma hierarquia superior, fazer ou deixar de fazer alguma coisa a favor dessa pessoa aí que está sobre a liderança, é o chefe, é o líder, é o patrão. Agora, filho é aquele que é descendente de alguém gerado por um casal, sob seus cuidados e ensinamentos, e que, não importando a idade, mesmo ao adulto, ele ainda continua sendo filho. Ou seja, filho é filho, não existe ex-filho, existe ex-marido, ex-filho não. Então, pai é aquele que realmente gerou um filho sobre os seus cuidados e ensinamentos, e que não importa a idade, ele sempre vai continuar sendo filho. E a gente já chama atenção que qual pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Tudo que o filho pede a um pai, o pai com certeza ele quer dar o melhor, e assim é o nosso Pai Celestial, pois ele nos tem como filhos e não como servos, e a gente na realidade vai explicar isso. E tem, claro, o verbo servir. O verbo servir, ele é quem presta serviço, cumpre determinados deveres e funções, ou seja, serve a pátria, você passa a vida a servir, você tem utilidade, dá auxílio, auxilia alguém, ajuda, você serve um colega, você dedica a sua vida à caridade. Então o verbo servir tanto é para o servo quanto para o filho. Só que nos dias de hoje a gente vê muitos líderes, filhos e filhas dizerem eu sou servo, e quando na realidade nós somos filho. A palavra servo, voltamos a dizer, é de quem é escravo de alguém. Nós não somos escravo. E a gente vê na realidade, e a gente vê as pessoas se posicionando erradamente diante de Deus, dizendo que ele é escravo dele, é servo dele, quando na realidade a palavra certa é que nós somos filhos. E aí muda muita coisa, o cenário muda quando a gente se posiciona como filhos e não como servos. Talvez você vai dizer, mas eu estou para servir ao meu Pai Celestial. Sim, para servir como filho, não como escravo. Então você não é servo, você serve ao Pai. Um filho é para servir ao Pai. Em João 1,12, a gente vê que esse versículo aí já é suficiente para anular qualquer ensinamento que nos coloca na posição de servo. Ele diz assim o versículo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então só esse versículo, irmão, já é o suficiente para dizer que nós não somos servos, que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos dele, aos que creem no seu nome. Creio no nome de Jesus. Portanto, nós somos aí filhos de Deus a partir do momento em que recebemos como nosso Salvador e cremos que Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados. A palavra servo, que é diferente do verbo servir, nos leva a entender que alguém é escravo ou trabalha para um líder, um rei, tem patrão, e aí ele tem que obedecer ordens dessa pessoa que hierarquicamente paga pelos seus serviços. Então, no passado, os reis tinham os escravos, ou seja, aqueles escravos eram servos daquele rei, ou seus senhores também, que tinham os escravos, e eles eram servos, eles não eram filhos, e os servos serviam aos seus senhores, aos reis, a quem eles deviam aí os seus serviços. Agora, é óbvio que tanto o filho quanto o servo, eles servem
a ambos. A diferença é que o filho serve ao pai e o servo serve ao seu senhor. Está aí, irmãos. Então, se alguém se posiciona como servo, diz eu sou servo, ele está se posicionando errado diante de Deus. Porque no Antigo Testamento era comum o povo de Deus se considerar servo do Deus Altíssimo. Isso porque Jesus não tinha vindo no tempo deles. Eles estavam debaixo da lei, eles se tornavam justos pela lei. Então, na percepção, eles viam Deus como um Deus todo-poderoso, que matava os inimigos, que livrava Israel, que era um Deus fiel, que não tinha lugar para ímpios. Inclusive, o próprio povo de Deus fazia escravos povos estrangeiros, estranhos, que eles venciam as batalhas e levavam para servir eles. Então, somente alguns tinham acesso a ele, ou seja, somente os profetas ou os videntes que tinham aí acesso, né, a Deus, e o povo de Deus, na realidade, consultava eles, os profetas, os sacerdotes, e eles se sentiam honrados em servir como servos ao Deus Altíssimo. Então, a percepção deles de Deus era outra. Mas no Novo Testamento, aí com Jesus Cristo, ele mudou essa realidade. Deus quis mudar essa realidade. Ele quis mudar esse entendimento. O nosso Pai, ele quis mostrar que ele quer relacionamento e intimidade com o povo dele. Ele queria mudar esse conceito que estava na mentalidade de que nós não somos escravos, não estamos mais debaixo de lei nenhuma, que ele quer, irmãos, se comunicar, quer ter intimidade com cada um de nós. E aí, irmãos, ele como pai, ele na realidade tem o melhor para os seus filhos, né? Então, ele é chamado de Senhor, mas na realidade Senhor é um título. Então, quando a gente chama ele de Senhor, não é porque nós somos servos, é um título. Senhor é um título que nós damos a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Então, o simples fato de chamar Deus de Senhor não nos torna servos nos dias atuais. Diz em Romanos 12:2, a palavra de Deus, que e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que a gente tem que transformar a nossa mentalidade, renovar ela, ou seja, nós não somos mais escravos, não somos servos de Deus, então nós somos filhos, e olha o que é que o servo experimenta, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aquela imagem de Deus mau, Deus carrasco que eles tinham no passado, Deus não é isso, irmãos, né? Deus, nosso Deus, ele é fogo consumidor? Ele repreende e castiga os filhos que são desobedientes. Então Jesus também ensinou lá em João 8:41 ao 44, ele disse assim, eu vou ler aqui, vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe, pois nós somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós vemos aqui Jesus repreendendo aqueles homens que diziam que o pai deles era Abraão. E Jesus, na realidade, diz que nós temos um pai que é Deus. Então, se nós temos um pai, nós somos filhos dele. Ainda a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Mais uma vez, Jesus está chamando Deus de Pai, né? E que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Então, mais uma vez aqui, a gente está tendo aqui a confirmação e a certeza que nós somos filhos de Deus e não servos. Então Jesus explica ao povo que nós somos agora, ou seja, não somos mais servos, mas somos mais filhos. Então, muita coisa na sua vida pode estar travada porque você vê Deus como seu patrão ou um Deus inacessível. Sim, Ele é Deus, mas Ele é nosso Pai. E quer que você desfrute, tenha
e experimente as coisas boas e as promessas lindas que Ele tem em sua vida para cumprir. Prega essa verdade, seja um filho bom, obediente e fiel ao Pai. Ele te ama, vai te recompensar abundantemente. Receba essa palavra no seu coração. Se você gostou do vídeo aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal para ter acesso a mais conteúdo como esse. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.